Olá, hoje nós vamos aprender a utilizar a equação de Van der Waals para estar definindo a equação de estado dos gases. Essa é uma das equações para trabalhar com os gases reais, porque nós sabemos que para gases ideais você tem PV igual a nRT. Essa equação de Van der Waals, ela vai fazer umas correções. Ela vai fazer a correção aqui na pressão, é uma das equações, né? Tem outras, e vai fazer a correção aqui no volume. Com essas correções, a gente tem um valor mais aproximado do que seria o real, e não esse desta equação aqui, que é o que nós sabemos que é o para gases ideais, que não existem. Eu vou estar trabalhando para definir a pressão dadas essas outras variáveis aqui. Então essa equação aqui eu já posso reescrever como P mais N ao quadrado vezes A sobre V ao quadrado é igual a nRT sobre V menos NB. Posso já reescrever também da seguinte forma, né? Deixando isolando só o P, que é o que eu vou trabalhar, nRT V menos NB menos N ao quadrado A sobre V ao quadrado. Então, essa aqui é a equação que eu vou trabalhar lá no Python. Vou transformar isso aqui em função. Chegando no Python, vou começar o desenvolvimento. Vai ficar da seguinte forma. A primeira coisa que eu vou fazer é definir a função. O que é essa função? Vai ser a função que calcula P dadas outras variáveis, que vai ficar da seguinte forma. Aqui você tem, deixa eu aumentar isso aqui, você consegue ver. Aqui você tem a função que eu chamei de calcula P, eu passo V, volume, número de mols, temperatura, o A e o B. O que são o A e o B? São esses fatores, que são esses valores aqui que vão entrar nos fatores, no cálculo dos fatores de correção. Então, voltando cá, eu vou ter. Então, eu faço isso. R é constante, eu já coloco ela aqui, 8.31446 aproximadamente, a unidade. E aí eu coloco a função nRT sobre V menos N vezes B, que corresponde a essa parte aqui. nRT V menos N vezes B. Menos A vezes N sobre V, tudo ao quadrado. Se você for ver isso aqui, você vai ter o A, que está aqui, só está ao contrário, e N sobre V ao quadrado, os dois ao quadrado. Então aí foi a função. Deixa eu voltar cá para o código. E aí agora eu vou começar a fazer. Eu vou estar trabalhando com o gás hélio. Para o hélio, os valores de A e B são aproximadamente esses aí. Vou agora definir minhas variáveis, meus valores de entrada. Eu defini aqui que a entrada vai ser 0,2 metros cúbicos para volume, 0,3 mols para o número de mols e temperatura 246 kelvins. Eu vou fazer isso aqui, joguei. Então eu faço isso daqui, eu já tenho essas variáveis aí. E já vou pedir para calcular a pressão. Eu vou só mandar calcular e imprimir na tela. Ou seja, print, calcula P, eu vou passar o volume, número de mols, a temperatura, o valor de A e o valor de B. Eu deixei esse A e esse B aqui como parâmetros da função, porque você pode mudar o gás, pode fazer algumas coisas aí não fica constante. E aí eu vou rodar esse bloco de código e ver o que acontece. Quando eu rodo esse bloco de código, ele já me dá aqui os valores, ó, 1368.13. Então foi a pressão que ele calculou. Essa pressão aqui, a saída é em Pascal, então é 1368.13 pascais. Eu vou plotar agora, só para a gente ver, o gráfico, temperatura e pressão. Se nós formos voltar para cá, nós vamos ver que ela vai ficar P é igual a nRT, V sobre NB, menos isso aqui. É como se fosse, você tem um valor multiplicando o T, mais um valor constante aqui. Então, nós já esperamos que esse gráfico aqui seja uma reta. Vamos lá plotar esse gráfico. Então nós vamos chegar aqui, vamos criar um for
E o range que eu vou trabalhar é a temperatura que eu tenho, 243, aumentar ela de 100, ou seja, eu vou de 246 até 346, incrementando de 1 em 1. Qualquer dúvida é só pesquisar aí sobre estruturas de repetição. Então, eu estou interagindo sobre sobre esse range aqui de temperatura. Vou criar aqui duas listas vazias. Uma eu vou armazenar as temperaturas, que é para plotar no gráfico posteriormente, e uma eu vou armazenar a pressão. Feito isso, agora eu tenho aqui temperatura e pressão. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui. Vou armazenar as temperaturas e as minhas pressões na minha lista. Então, para cada temperatura nesse range aqui, eu vou armazenar na minha lista a temperatura. E para cada pressão nesse range aqui, eu vou armazenar na minha lista a pressão. Se eu rodar isso aqui agora, ele não vai me dar nada, que eu não estou plotando o gráfico, mas se eu vier aqui, eu vou ver ó, que ele já me calcula. Ele vai armazenando as temperaturas, está vendo? Aqui na minha lista temp, se você for ver aqui, eu tenho a lista temp. E já vai armazenando também as minhas pressões na minha lista pressão. Então já tenho dados suficientes para estar plotando o gráfico. Para plotar esse gráfico, eu vou precisar importar o de Matplotlib, o pyplot, para estar plotando os gráficos, né? Chamando como PLT aí. E aí agora eu já posso plotar o gráfico, porque já tenho as informações. O que é que eu vou passar aqui? Eu vou passar na função plot, aqui em plot, eu vou passar a temperatura e a pressão, porque a temperatura no eixo X e a pressão no eixo Y. E aí eu vou dar aqui, para o eixo X eu vou botar só o título do eixo, que é a temperatura em Kelvin, e a pressão em Pascal. E peço para mostrar o gráfico. Vamos ver? Aí pronto, ele já me mostra o gráfico como previsto, né? Uma linha reta, a relação é linear, e é isso aí. Esse foi o vídeo mostrando como utilizar a equação de Van der Waals em Python. Obrigado.